bem-vindos à minha estante. Aqui a gente faz leituras e conversa sobre os livros que eu tenho lido, não necessariamente fazendo uma análise literária, mas contando um pouco da história, das minhas impressões e também falando de curiosidades sobre a obra ou às vezes suas adaptações cinematográficas, quando houver, não é mesmo? Para iniciar este episódio, vou falar sobre Mary Poppins, que ficou famoso aí nos anos 60 com a adaptação então por cinema feita pela Walt Disney. E teve também o filme mais recente de 2018, O Retorno de Mary Poppins. Mas antes a gente precisa, obviamente, falar um pouco sobre a autora, pois neste caso aí da Mary Poppins, a sua vida pessoal, vamos dizer aí que influenciou bastante na criação desta personagem que ficou icônica desde lá dos anos 30 em que foi publicado. Muitas informações que eu obtive sobre a história da própria autora, eu peguei do meu livro, é uma edição de 2017. Aqui diz, né, que foi uma edição especial feita para a Amazon, uma edição de capa dura, da editora Clássicos Zahar. É uma edição comentada e ilustrada. Ela tem, inclusive, uma parte introdutória, A Vida Secreta de Mary Poppins, por Joca Reiners Terron. E no final possui um anexo aí, que é uma transcrição de uma palestra da própria autora, com o título Sobre Não Escrever para Crianças. Mas vamos falar sobre Mary Poppins. Ou melhor, vamos falar sobre a autora, que na verdade se chamava Ellen Lyndon Gough. Ela nasceu em 1899 na Austrália. Muitas pessoas aí, inclusive eu, pensava que ela fosse inglesa. Um pouco também da sua biografia está em algumas cenas do filme Saving Mr. Banks, de 2013, que teve o título horroroso em português, chamado de Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Horrível, podiam ter deixado, na minha modesta opinião, o título em inglês. Então, durante esse filme, eles mostram os bastidores da criação do filme Mary Poppins, da luta do Walt Disney para conseguir os direitos desse filme, aliás, dessa obra, e mostram, né, algumas cenas ali que são da infância aí da autora. Tem um vídeo no YouTube também, eu não me lembro agora o nome dele, mas eu pesquisei lá, P.L. Travers biografia, e encontrei esse vídeo. Ele estava sem legendas, mas é um vídeo bem interessante sobre a vida da autora. Bom, por que então eu falei que é importante saber a vida dessa autora nesse caso aqui, antes de falar da obra? Muitos elementos de Mary Poppins foram influenciados, personagens, na verdade, foram influenciados aí por pessoas reais da vida da autora. O próprio pai dela inspirou o personagem dos pais das crianças, né, o Mr. Banks. A mãe inspirou a mãe das crianças. E a sua tia-avó, que possivelmente inspirou a figura de Mary Poppins. O que acontece? O seu pai, ele trabalhava assim num banco, mas ele tinha um problema muito sério com o alcoolismo. E ele falece quando a Ellen, ou a nossa autora, né, a Travers, tinha apenas 7 anos. E depois disso, a sua mãe, né, a mãe da Travers, tenta tirar a própria vida, sem sucesso. Então ela fica em depressão, a mãe das crianças, né, elas eram 3 irmãs, se eu não me engano, e a mãe fica em depressão até o fim de sua vida. E foi aí então que começou os primeiros passos aí da imaginação dessa autora. Pois ela começava a inventar histórias para entreter ou, né, distrair as irmãs daquela realidade super difícil. Nesse meio tempo, então, aparece essa tia-avó, a tia Ellie, que aqui na própria introdução do livro está descrita como seca e dura como um cabo de vassoura. E então ela ajudou a cuidar das meninas, mas não do jeito que nós pensamos, não daquele jeito doce e sutil da Mary Poppins dos cinemas. Ela era, como na descrição aí, seca e dura como um cabo de vassoura. E a nossa Mary Poppins do livro segue essa linha. Então ela é bem diferente da Mary Poppins do Walt Disney. E eu entendo perfeitamente aí quando a autora
ficou aí um pouco chateada com o resultado do que ela viu nas telonas. Bom, um pouquinho mais sobre a vida da autora. Ela se muda aí para Sydney e se matricula numa escola para meninas. Isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial na Europa. Lá ela começa a trabalhar para uma revista literária, então ela escreve poemas e contos eróticos. Pensa naquela época, hein? Uma mulher falando, né, sobre liberação sexual aí. Ela entra para uma companhia de teatro shakespeariana e aí ela adota o pseudônimo Pamela Lydon Travers, que depois vai virar P.L. Travers, ou P.L. Travers, né? A gente sabe que no mundo literário é importante, né, lembrar disso. Até recentemente aí com J.K. Rowling, por exemplo, que as mulheres usavam, elas abreviavam, né, os primeiros nomes para não serem identificadas como mulheres, pois o mercado literário ainda tem bastante preconceito com mulheres escrevendo. Não sei como está hoje em dia, mas acredito que tenha melhorado bastante, mas ainda acontece. Bom, em 1924, nossa autora então vai à Europa, determinada a fazer carreira em Londres. Ela vai com a companhia de teatro ainda. Em viagem, ela conhece então, na verdade, durante toda essa vida dela na Europa, ela conhece pessoas que acabaram de um jeito ou de outro influenciando muito a sua forma de escrita, os elementos que aparecem até na própria Mary Poppins ali de esoterismo, ocultismo, etc. Em 1933, então, a autora começa a rascunhar o que seria, o que viria a ser a nossa Mary Poppins, e ela mostrou aquilo para para o seu companheiro, né, que morava com ela, e ele aconselhou, então, depois de ler, né, o rascunho, aconselhou P.L. Travers a escrever uma história de bruxa. Então pensa, né, que a nossa babá Mary Poppins não era tão doce assim, dentro da visão né, da P.L. Travers. A autora, então, reconheceu não, a autora afirmou aí que os personagens são baseados, sim, em sua família, mas, personagens reais, né, mas que a história não é autobiográfica. Bom, a partir do momento em que o Walt Disney toma conhecimento desse livro, a partir dos anos 40 mais ou menos, ele tenta, quer porque quer, os direitos dessa história para fazer um filme. Travers reluta muito, porque ela não quer que o seu personagem se transforme num desenho animado. Ela era muito contra isso. Até que finalmente, né, quase uma década e meia depois, ele consegue os direitos desta obra. Vale lembrar que os livros, né, na verdade não é um livro só, são 8 livros que Travers escreveu sobre a Mary Poppins, sendo o último publicado em 1988. A adaptação é só do primeiro, apesar de que existe um livro, o segundo livro, chamado Mary Poppins Comes Back, e eu acredito, não sei, eu não li os outros livros, que tenha sido, pelo menos, inspirado aí na adaptação do Retorno de Mary Poppins, de 2018. Aliás, a Mary Poppins de 2018 está um pouquinho mais parecida com a do livro. Ela está um pouquinho mais seca, mais rabugenta, mas ainda assim está toda fofinha, né, com as crianças, né, nos momentos ali. Fatos interessantes é que, por mais que deu toda a briga entre o Walt Disney e Travers, que dá para ver no filme, né, da adaptação de 2013 do Saving Mr. Banks, ele conseguiu fazer o filme, e no filme do Saving Mr. Banks, ao final aparece a autora chorando, emocionada, como se tivesse gostado da história, quando na vida real não foi nada disso. Ela odiou o resultado, inclusive ela nem foi convidada para a pré-estreia, diante de todo o estresse que ela causou ali na vida do Walt Disney e de seus funcionários ali. Então ela nem foi convidada, ela conseguiu ir, entrou, né, na sessão de cinema, e quando esvaziou a sala do cinema, ela estava em prantos, mas não emocionada com o filme, ela estava em prantos de raiva, com muita raiva.
Bom, vamos fazer, como o filme foi adaptado para o cinema, uma breve comparação da história. Não vou contar aqui a história toda, porque ela já é bem conhecida. Então, vou fazer algumas comparações aí de livro e filme. Obviamente que são bem diferentes um do outro, sempre foi. A início, no próprio filme do Save Mr. Banks, um dos criadores fala que eles pegaram apenas uma ou duas histórias do livro e a esticaram para pegar a essência da história da Mary Poppins. Pois aqui no livro nós temos 12 capítulos, então são 12 histórias diferentes que acontecem aqui dentro deste livro. A primeira diferença é que no filme a Mary Poppins é acompanhada o tempo todo pelo personagem chamado Bert, que é aquele moço que começa no filme tocando diversos instrumentos no parque, ele faz desenhos no chão e tal. E ela viaja para dentro de uma das pinturas com ele e com as crianças. Bom, este Bert, ele só tem uma aparição no livro, ele aparece naquele capítulo e some. E a viagem para dentro da pintura, como acontece no livro, desculpa, como acontece nas telas, em que eles estão com as crianças, no livro ele está sozinho com a Mary Poppins. E, inclusive, ele é um dos motivos, de acordo com o que foi relatado na biografia, de Travers não ter gostado do filme, porque este personagem do Burt acaba assumindo um papel importante que teria que ser destinado à personagem da Mary Poppins. O que acontece? É o Burt que faz as crianças se reconciliarem com os pais, né? Ela salva o Mr. Banks, sendo que no livro quem salva, né, a família ali é a Mary Poppins. Bom, uma outra diferença é logo no início do filme, né, que a nossa babá chega voando e tem uma fila de babás para serem entrevistadas e o vento faz todas elas saírem para longe. E no livro não acontece nada disso, né? Ela simplesmente aparece na casa dos Banks e já começa daquele jeito, né? Já começa se impondo ali, começando o serviço dela, parecido com o que acontece no filme. Outra coisa interessante sobre a adaptação o Walt Disney teve um primeiro desafio, além dos próprios desafios que a autora impôs ali para o roteiro, né, para poder vender a obra. Ele teve que adaptar a história para a realidade americana, melhor, para a realidade estadunidense. Pois, como ele iria familiarizar uma plateia de classe média com o papel de uma babá, né? Esse serviço aí de ter uma babá em casa era desconhecido daquela geração do pós-guerra. Então ele tentou justificar aí o motivo desses pais ausentes, né, na vida das crianças. Até que ele chegou no que ele conseguiu aí de um pai ocupado com o trabalho e de uma mãe que estava ali ocupada com o movimento das sufragistas, né? Isso acontecia um pouco na vida da autora, né? A mãe estava sempre ocupada com os afazeres da casa, e no livro aparece que a mãe era assim mesma, ela estava ali na casa o dia inteiro, mas sempre ocupada com o andamento da casa, e não com as crianças, né? Elas eram praticamente negligenciadas. Foram inúmeras mudanças que a Travers fez no roteiro, ela pediu para ser consultora, né, do roteiro, então ela mudava muita coisa durante a criação. Outro fato interessante é a cena que as crianças no filme vão para o banco e há uma discussão ali de invista seu dinheiro, daí a criança não quer investir o dinheiro porque ela quer alimentar os pombos. Tem uma cena bem extensa, né, nessa parte, não tem nada disso no livro, as crianças nem... Tem o dia que elas vão visitar os pais, aliás, o pai no banco, mas no livro ela nem aparece com muitos detalhes. No, no livro, eles mencionam a mulher dos pássaros, né? Que o menino quer comprar comida, ajudar, né, para comprar comida para os pássaros. No filme, ela é só mencionada também, e no filme tem uma cena muito bonita. Eu acho particularmente muito bonita aquela cena em que a Mary Poppins canta aí, que é apenas
um centavo, né, para poder alimentar os pássaros e ajudar a mulher. Bom, são inúmeras as diferenças de livro e filme, até porque, como eu disse, eles pegaram só um ou dois capítulos ali e esticaram para fazer a história. As danças na chaminé, os trabalhadores da chaminé não aparecem aqui no livro, assim como aqui no livro tem histórias bizarras, né, como a vaca dançante. Eu adoro muito o final, que é o aniversário, acredito eu, da Mary Poppins, e acontece dentro de um zoológico, em que cai a noite e as coisas se invertem. Os humanos que ficam dentro do zoológico depois que ele se fecha ficam enjaulados e ficam então para visitação dos animais durante a noite. Então todos os animais tomam aí características humanoides e passeiam pelo zoológico. Nesse passeio, então, as crianças estão lá e, né, são convidados da Mary Poppins para esse aniversário. Falando em crianças, a família dos Banks, aqui no livro, são 4 crianças, um casal de gêmeos, que são bebês, a filha mais velha e o menino, que é o do meio. E no filme são apenas 2. E engraçado também que aqui no livro, esses bebês, eles também falam, mas só a Mary Poppins ouve. Ela consegue ouvir os bebês e ouve o pássaro que fala também. E é muito bom falar sobre isso porque é o momento em que o pássaro fala para as crianças, para os bebês. Daqui a pouco vocês vão crescer e vocês não vão mais conseguir me entender, não vão conseguir mais me ouvir. Então é muito legal todas as coisas que o livro nos traz sobre como a gente perde o encanto, perde alguma das magias, né, do mundo infantil. E é uma história que eu acho que não é só para criança. Mesmo que você não goste do cinema, da adaptação cinematográfica por ser um musical, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto de musicais, mas Mary Poppins é um dos filmes que eu assisto várias vezes, já assisti várias vezes, porque tem muitas coisas interessantes a se tirar dali. E se você lê o livro, tem muito mais ainda ali de lições, vamos dizer assim. O interessante então de Mary Poppins é que é uma história sobre o medo do abandono, como aconteceu com a autora, não é mesmo? Na infância. O pai falece, a mãe tenta suicídio, ela fica nas mãos da tia, mas essa tia está cuidando da casa e não das crianças. E mesmo essa babá, a Mary Poppins do livro, ela ser tão ríspida, não é por falta de afeto, porque em diversos momentos essa Mary Poppins do livro está sempre dando atenção e diversão para as crianças, levando-as por momentos mágicos. Isso é outra curiosidade legal, assim, que todos os momentos. Isso acontece bastante no filme O Retorno de Mary Poppins, né? Sempre que eles voltam de alguma coisa fantástica, alguma viagem que eles fizeram com a Mary Poppins, eles comentam alguma coisa com ela, ela diz não aconteceu nada disso. Então ela não confirma para as crianças o que aconteceu, mas também ficam pistas ali durante a história de que aquilo realmente aconteceu, né? Então, para não deixar de acreditar, né? Voltar a ser criança às vezes é bom, não é? E o final, obviamente, bem diferente do livro. Ela simplesmente vai embora. E os meninos veem ela indo embora e falam, mas ela tá indo embora, não vai nem dar tchau e tal, tal, tal. E no filme, o final, vão todos pra rua soltar pipa, que tem aquela música lá, Fly a Kite, né? Go Fly a Kite, que é bonitinha também. Então tá toda a família lá reunida, soltando a família, só, não só a família, né? Como todo o pessoal da rua, soltando pipa. E ela vai embora, e no caso eles não se despedem dela, né? Ela fica ali olhando e tal. Essa é outra diferença aí da história. Bom, espero que você tenha gostado dessas curiosidades sobre livro e filme, ou melhor, das curiosidades sobre Mary Poppins de P.L. Travers. Muitas delas eu só fiquei sabendo quando li aqui a introdução do livro e quando vi o documentário no YouTube. Quem quiser
procure esse documentário. Eu acho até que essa palestra dela deve ter também na internet, sobre não escrever para crianças. Procurem lá que vocês não vão se arrepender. É muito interessante, era uma mulher muito inteligente. Fiquei curioso para ler os outros livros dela, espero conseguir achar fácil. Até porque ela teve aniversário aí de, se eu não me engano, da primeira edição, aí teve aniversário esses anos passados, então deve ter relançado boxes, não sei. Vou atrás, pretendo ler um dia. Então é isso, nos vemos no próximo episódio e até.